Hoje, nós vivemos em um período de nossa era, da nossa geração, em que muitos se consideram livres pensadores. Mas será mesmo que você é um livre pensador? Se você depende da obra de alguém ou da opinião de alguém para formular os seus próprios postulados, você não é um livre pensador. Sinto lhe dizer isso. Você deve seguir a máxima de Newton: apenas suba nos ombros dos gigantes, mas tenha a sua própria visão e a sua própria experiência. Observe o mundo ao seu redor. Muitos afirmam suas religiões ou seus ateísmos sempre com um pretexto escuso, espúrio. Até mesmo aqueles que se dizem ser os mais sinceros nos propagadores de suas verdades ou não verdades, a realidade é que sempre, mesmo que inconscientemente, estarão atendendo aos interesses de alguém ou de um grupo específico. E eu não falo isso de um grupo organizado, como uma militância religiosa ou ateísta, mas eu falo de pessoas que, por coincidência de interesses, estão confluindo na mesma direção. A investigação da verdade é algo árduo e você pode até não saber, mas grandes cientistas, doutores, mestres e acadêmicos, na verdade, eram grandes iniciados em ordens místicas e ocultas. Porque apesar do seu professor não ter dito isto para você quando você cursava o seu ensino médio, ou seu líder religioso, seu pastor, não ter lhe falado isto na igreja, a verdade é que todo o nosso conhecimento praticamente vem de grandes mentes que estavam envolvidos em algum círculo iniciático. Essa é a realidade. O pai da psicologia, o dito pai da psicologia, Wilhelm Wundt, ele era um estudante das artes ocultas da mente, assim também como o seu aluno mais famoso, Edward Titchener, assim como outros também psicólogos ou engendradores da psicologia moderna, já de um tempo mais próximo ao nosso e próximo da linguagem comum, como Carl Gustav Jung, ou também o dito pai da psicanálise, Freud. Ou também falaremos de Einstein, que estudava os mistérios hindu, ou o padre Laitré, que estudava a Kabbalah. Ou também podemos falar de Isaac Newton, que também era um grande estudioso da Kabbalah. Quantos Nobels você quer que eu liste para você que eram grandes iniciados, ou até mesmo maçons ou pertencentes a outras ordens? A verdade é que o tripé do conhecimento ocidental vem do tripé das raízes iniciáticas, que é a magia, a alquimia e a astrologia. Pegue o próprio Novo Testamento. Você acha que aqueles textos, em grande maioria, são literais? Não. Em grande maioria, aqueles textos são simbólicos, mas guardam grandes verdades que muitos, como estão com os olhos vendados, ou pelo extremismo religioso, ou pela militância ateísta, não conseguem penetrar e entender os mistérios da realidade. Você aprenderá muito comigo na série que eu iniciarei, falando acerca de realmente quem foi Jesus e quem era o Cristo. Sim, Jesus e o Cristo são duas coisas distintas. Isso fica claro nos evangelhos e muitos pais da igreja escreveram sobre isso. Mas a religião cegou você e você não enxerga. E também o cientificismo cegou os melhores pesquisadores, que se destrincham em diversas teorias, até mesmo algumas meio absurdas,
mas aceitas pela academia, ao invés de enxergar a simples verdade. Sim, existiam muitas seitas judaicas, existiam muitos círculos judaicos provenientes da época em que supostamente o Jesus bíblico viveu. Mas, se você ler os pergaminhos, por exemplo, de Qumran, você perceberá facilmente as origens do Jesus histórico. Leia os pergaminhos traduzidos para o inglês. Ao invés de você confiar em um youtuber ou em um escritor que falou acerca dos, leia os próprios pergaminhos. Você já se deu ao trabalho de fazer a sua própria investigação? Se você é um livre pensador, você deveria se preocupar em ler direto na fonte e não ir atrás de alguém que está dizendo como é a fonte. Por que você de fato não lê a fonte? Você sabia que os essênios não guardavam somente manuscritos próprios ou do judaísmo da sua época, mas também haviam manuscritos de filosofia grega, manuscritos árabes, e até os essênios tinham a sua própria maneira de escrever, codificando textos, fazendo encriptações. Exatamente. Se você lesse diretamente e não dependesse que alguém interpretasse por você, você encontraria facilmente a resposta. A resposta está acessível a todos. Interpretar a resposta é que não está. E é aí que está o segredo. É aí que entra a sua força de vontade e o seu esforço em querer entender de fato a realidade. E eu já lhe digo, apoiado sobre uma religião, você não vai conseguir nada. Militando na não crença de algo, você vai conseguir nada de igual modo. O extremismo religioso e a militância ateísta têm algo em comum. Vivem em extremos e com bengalas próprias. O livre pensador, ele é equilibrado. O livre pensador, ele vai atrás de fontes. O livre pensador, ele não está pensando em entrar no barco de alguém, mas a cada dia, a cada pedaço de madeira e a cada árvore que ele corta na floresta, ele está preocupado apenas em construir o seu próprio barco. Uma das simbologias mais poderosas para que um homem se salve de um aeon, para que um homem se salve de um tempo, de uma era, é ele saber construir o próprio barco. Você não se recorda do mito do dilúvio? O mito do dilúvio é uma metáfora poderosa do que eu estou lhe dizendo aqui agora. Em todos os mitos, os deuses avisam ao homem que o dilúvio virá, mas nenhum deus dá a ele o barco, a madeira e diz o tempo em que o dilúvio irá acontecer. Você está sendo avisado. Construir o barco e calafetá-lo com betume, colocar dentro aquilo que é útil e que deve continuar vivo, isso é responsabilidade sua, não é a responsabilidade do seu Deus.